A paz do Senhor a todos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome seu assento glorificando a Deus. Pastor Wagner, é uma honra, viu? Um privilégio para mim estar com vocês aqui. Que Deus possa abençoá-los de maneira muito poderosa. Obrigado, Deus te abençoe. O irmão é muito ungido, viu? Eu senti a presença de Deus aqui quando eu entrei, muito poderosa na sua ministração. Que Deus te honre. Obrigado pelo carinho aí. Gente, eu estou escrevendo um livro, aliás, já está escrito. Eu estou terminando de corrigir esse livro, ok? Esse livro vai se chamar Os Códigos do Reino. Está aqui na minha mão já. O livro todo pronto. E esse livro deve ser publicado esse mês ainda, está aqui, ó. E eu quero compartilhar com vocês algo que Deus me deu, que o Senhor me deu, para a gente colocar nesse livro. E eu quero compartilhar com vocês essa noite acerca disso. Amém? Mas antes disso, eu quero desafiar a todas as pessoas que me seguem no Instagram, que estão assistindo essa mensagem agora, ou que vão assistir depois a gravação. Eu quero te desafiar a fazer a mesma coisa que eu vou fazer. Eu quero te desafiar a pegar um carnê desse, ok? E investir em missões. Nossa igreja acabou de nascer lá em Balneário Camboriú. Esse domingo nós fizemos o segundo culto da igreja. E nós já temos preparado uma viagem para o Haiti agora em dezembro. E nós já vamos plantar a nossa primeira base missionária. A igreja fez 2 cultos e já vai ter uma base missionária. E o meu sonho também é estabelecer lá em Balneário Camboriú uma casa para que possa acolher crianças vítimas de violência doméstica. Então nós vamos também estabelecer essa casa e a igreja vai... Eu não consigo entender igreja que não tenha consciência de uma responsabilidade social. Não consigo entender. Então, e se você que me segue, e que gosta do meu ministério, gosta daquilo que Deus me deu, é edificado, você que é abençoado pelo meu ministério, eu quero convocar você a participar das missões aqui, que o pastor Wagner é um homem sério, íntegro, cheio da presença do Espírito Santo, e está sendo usado como instrumento e ferramenta de Deus para abençoar pessoas pelo mundo todo. Então eu quero que você pegue aí o carnê, faça como eu vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou pagar o meu carnê tudo hoje. Porque acabando esse evento, eles já vão ter mais recursos para ajudar os missionários. Então, talvez você pegue o carnê e você esquece de pagar, faça o que eu vou fazer também, eu estou te desafiando. É R$360. Isso não vai mudar, não deixar ninguém nem mais rico, nem mais pobre, mas vai mudar a vida de alguém que está lá longe, aonde ninguém alcança, aonde ninguém se lembra. São povos esquecidos, são pessoas esquecidas. Se o Espírito Santo, nesse ambiente, não se lembra deles, ninguém mais lembraria. Então, faça isso. Eu já vou pagar o meu, vou pagar 13, sabe? Por que existe o 13º? Porque no final do ano nós precisamos de um pouco mais de recursos. Então, eu vou pagar 13, eu vou pagar uma a mais, né? Que é para no final do ano, eles terem um pouco mais, sabe? E eu vou incentivar os meus alunos. Eu tenho mais de 2.500 alunos lá na Escola do Reino Club. Eu vou incentivá-los, eu vou levar o meu carnê pago, vou mostrar para eles e vou incentivá-los, pastor, a pegar um carnê e ficar todo esse ano aí pagando. Quem puder pagar de uma só vez, melhor ainda, viu? Vai ser uma bênção. Eu quero ser rápido, não quero tomar muito tempo dos irmãos, deixa eu fazer uma pequena oração. Pai nosso que está no mais alto de todos os céus, sejam sempre trazidas todas as ofertas e os dízimos na Tua presença para a santificação do Teu nome. E que dessa maneira, pela nossa generosidade, pela nossa entrega, seja atraído para a terra o Teu reino, e vindo o Teu reino, seja a Tua vontade feita aqui embaixo na terra, do mesmo modo que ela é feita aí em cima, no mais alto de todos os céus. Antecipe, Senhor, as nossas bênçãos, e o pão que não podemos colher no sábado, dai-nos hoje. Perdoe todas as nossas dívidas, como também as nossas ofensas. E dai-nos um coração humilde e disposição no coração,
para perdoarmos aqueles que têm nos ofendido e também, Senhor, aqueles que nos devem. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu te peço, revela-nos a tua palavra. Mostre-nos o Espírito por detrás da letra, porque as tuas palavras são Espírito e vida, e nós queremos perceber em que Espírito o Senhor nos visita nesse congresso de missões, para sermos cheios da vida de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero falar essa noite sobre o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele fala de duas coisas primordiais e basicamente as mais importantes do Evangelho de Mateus, que é o reino dos céus e a volta do Senhor Jesus. Quem crê que o Senhor Jesus vai voltar? Ok? Então o Evangelho de Mateus, ele tem esses dois aspectos. Ele trata basicamente do Evangelho do reino, ou seja, do reino de Deus e da volta do Senhor Jesus. E em Mateus, no final do capítulo 24 e no capítulo 25, o Senhor Jesus nos contou 3 parábolas que são extremamente importantes e reveladoras. Elas nos revelam o futuro, elas nos revelam como será no reino de Deus. Eu sei que nós vivemos um tempo onde as pessoas estão preocupadíssimas com o fim dos tempos. Aliás, eu tenho alguns amigos para quem eu falava de Jesus o tempo todo, e eles nunca davam atenção àquilo que eu falava. Mas foi só começar a pandemia, e o meu celular começou a tocar, o meu WhatsApp começou a receber mensagens, o pessoal perguntando: pastor, está acabando mesmo? É agora, pastor? Já dá para eu me consertar? Eu quero Jesus, pastor. Porque na hora que a coisa estreita, irmão, aí as pessoas vão buscar a Deus. E eles estão preocupados com o fim do mundo. E eu dizia sempre para eles assim, calma, porque você está olhando para o relógio errado. Tem muita gente pensando que o fim do mundo, ou o fim dos tempos, né? Porque o mundo em si não vai acabar, o que vai acabar é uma era. Qual era vai terminar? A chamada era da graça, ou a era da igreja. E vai se iniciar uma outra era. Que era essa? A era do reino dos céus, quando o céu vai governar a terra. E nós não estamos falando nem do novo céu e nem da nova terra, porque antes do novo céu e antes da nova terra, o céu vai governar a terra por 1000 anos, e os crentes que vencerem vão reinar com Jesus por 1000 anos, nessa mesma terra, no lugar onde você foi humilhado, no lugar onde você foi perseguido, no lugar onde você foi envergonhado. Deus te dará dupla honra, porque você vai governar sobre aqueles que te perseguiram, você vai governar, e haverá um tempo de restituição, como nós nunca vimos antes. Esse é o período, é o chamado reino milenar, é a era do reino que está por vir. Mas quando nós pensamos no fim dos tempos, né? Quando nós pensamos no fim, no mundo apocalíptico, nós pensamos em quê? Terremotos, maremotos, guerras, fomes, rumores de guerra. Mas Jesus disse o quê? Em Mateus 24. Quando vocês virem essas coisas. E Jesus disse isso há um pouco mais de 2000 anos atrás. Ou seja, 70 anos depois, toda Jerusalém foi destruída. E as pessoas então poderiam pensar, o que Jesus disse já se cumpriu 70 anos depois. Mas desde que Jesus disse essas palavras, nós estamos vivendo o chamado princípio das dores. Então ele diz, quando você ouvir de guerras, rumores de guerras, e você que estudou um pouquinho sobre esse assunto, você já deve ter notado que o século XIX, o final do século XIX e o século XX foram os 2 séculos mais difíceis da humanidade. Para se explicar coisas, para se explicar como se explica uma Primeira Guerra Mundial, como se explica a Segunda Guerra Mundial, como explicar para as pessoas, como explicar um holocausto, como explicar Hitler matando 6 milhões de judeus.
né? Você vai ver que nessa época vai nascer o quê? Muitos ateus vão começar a surgir nesse momento. O ateísmo vai ganhar força, as pessoas vão deixar de crer em Deus, porque elas não encontram respostas, e parece que a igreja do final do século XIX e a igreja do século XX não estava preparada para dar resposta às pessoas. Não estava preparada, as pessoas não tinham consciência de muitas coisas. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, as pessoas não sabiam o que era um trauma. Ainda não tinha essa ideia de que é um trauma, não tinha definição do que é isso. As pessoas sofriam trauma, mas não sabiam o que tinham. Só depois de Freud nós vamos entender o que é um trauma, e as pessoas ouviam barulhos, foguetes e carros, e queriam se esconder, e passavam mal, e ninguém sabia o que estava acontecendo. Então foram 2 séculos muito difíceis. E eu costumo dizer que você não tem ateísmo histórico, né? O ateísmo nasce quando as pessoas passam a ter preguiça de pensar. Porque se você olhar, todos os grandes pensadores do mundo pensaram a ideia de Deus. Quer dizer, pensar a ideia de não Deus é muito simples. Complexo é pensar a ideia desse ser tão poderoso, criador de todo o universo, de toda a terra e de tudo que há nela. Vocês estão conseguindo pegar aí? Diga amém. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Preste atenção. Nós vimos Mao Tse Tung matar 70 milhões de chineses em tempos de paz. Agora eu te pergunto, será que missões é importante ou não? Será que se a mensagem do Evangelho chegasse antes de todas essas coisas, será que essas coisas teriam acontecido? Se o reino de Deus chegasse e encontrasse o reino dos homens ali, e confrontasse o reino dos homens, será que tudo isso tinha acontecido? Porque quando Jesus começou a pregar, lá em Mateus no capítulo 4 e verso 17, a primeira coisa que Jesus disse foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está próximo. O que é isso quer dizer? Arrependei-vos. Essa palavra grega quer dizer metanoia, vem de metamorfos, de onde vem a palavra metamorfose. Quer dizer, mude a sua maneira de pensar, porque um novo governo chegou sobre nós. Um novo governo está próximo de nós. E para esse novo governo, para esse reino dos céus, você precisa pensar diferente. Então a primeira coisa que a mensagem de Jesus atacou foi a mentalidade caída de um homem que não consegue se preocupar com nada além do seu próprio umbigo. Eu vou dizer de novo, a primeira coisa que a mensagem de Jesus atacou foi a nossa mentalidade. Jesus não começou o seu ministério dizendo: o diabo saia da terra. Não, ele começou dizendo: arrependa, mude a sua maneira de pensar, o reino de Deus está próximo, e você não pode entrar no reino de Deus com uma mentalidade caída. Receba uma nova natureza, receba a mente de Cristo, receba uma nova maneira de ver as coisas. Você está aí? Diga amém. Então Jesus diz: quando você ouvir falar de guerra, rumores de guerra e todas essas coisas, ainda não é o fim. Qual é o relógio para o fim? Em Mateus capítulo 24 verso 14, Jesus nos dá o relógio do fim. Qual é o relógio do fim? Ele diz: olhe bem, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. De novo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então o fim não está ligado às catástrofes naturais, o fim não está ligado às guerras, o fim está ligado à igreja. É a capacidade da igreja de levar a mensagem do reino que determina a volta de Jesus. Jesus vai voltar depois que a sua igreja concluir este encargo de levar a mensagem do reino por toda a terra. Você é o reino de Deus. Eu sou o reino de Deus. A igreja é o reino de Deus. E a igreja precisa proclamar esse reino. Você está por aí? Fala alguma coisa aí, deixa eu... Amém ou não amém? Então, o fim dos tempos está ligado à mensagem do reino. Eu vou dizer de novo, Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim.
Ok? E o fim do quê? O fim de uma era, início de uma nova era. E como será essa nova era? Essas 3 parábolas que Jesus contou em Mateus, eu vou falar de uma delas hoje. Eu vou falar da parábola das 10 virgens. E essa parábola revela como será no reino dos céus. Alguém quer saber como vai ser? Amém ou não amém? Então está escrito assim em Mateus no capítulo 25. Eu vou ler do verso 1 ao verso 13. Amém? Está escrito assim, ó. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. As pessoas prudentes sempre transbordam, nunca são escassas. Ok? Então, as prudentes levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, olha isso, tardando o noivo, e essa é a maior prova para a noiva, o atraso do noivo. É nesse atraso que nós vamos descobrir se a noiva é fiel. A maior prova do noivo com a noiva é tardar em voltar, é tardar em vir. E tardando o noivo, olha isso, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Olha isso. Então se levantaram todas aquelas virgens. De novo. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem, e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Eu vou dizer ainda mais uma vez, que é para ver se alguém entende. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele na festa. E as que estavam apercebidas entraram com ele nas bodas. Você está aí ou não? Quem está aí? E as que estavam apercebidas entraram com ele nas bodas, e a porta se fechou. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando e dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade, e a verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Quem são essas virgens? As virgens representam aqueles que foram renascidos em Cristo. Eu vou dizer de novo: as virgens representam aqueles que foram renascidos, recriados, regenerados em Cristo. Tem alguém aqui assim?
As virgens representam o povo de Deus. As virgens representam aqueles que nasceram de novo. Amém? A Bíblia jamais usa a expressão virgem para se referir a um ímpio pecaminoso. Eu vou dizer mais uma vez. A Bíblia jamais usa a expressão virgem. Eu tive o cuidado de investigar. Eu tive o cuidado de ler tudo. Eu tive o cuidado de procurar na Bíblia cada vez que a palavra virgem aparece. E a Bíblia nunca se refere a um ímpio pecaminoso como virgem. Vocês estão por aí? O texto, porém, fala de duas classes de virgens. O texto fala de uma classe de virgens que é chamada de nécias, e de uma outra classe de virgens chamadas as prudentes. Amém ou não amém? E muitos comentaristas, muitos pregadores, muitos ensinadores, eles acabam afirmando que essas virgens nécias, essas virgens loucas, são falsos cristãos, ou são ímpios, pessoas que nunca encontraram a fé. Ok? Eu, particularmente, não penso assim. E por que não entendo assim? Pelos seguintes motivos. Primeiro, as 5 nécias eram virgens, como as prudentes. Ok? E isso nunca é colocado em dúvida. Eu nunca li e nunca ouvi nenhum pregador ou comentarista ou ensinador colocar em dúvida a virgindade das nécias. As 5 nécias eram virgens, e isso nunca é colocado em dúvida. Outro ponto é, na lâmpada das nécias também há luz. Você está aí? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Na lâmpada das nécias também há luz, assim como na lâmpada das prudentes. Independente de como você interprete o texto, independente do que você diga que é a luz, você precisa aplicar da mesma forma que se aplica às prudentes, você precisa aplicar às nécias, porque elas também têm luz na sua lâmpada. Você está aí ou não? Outro ponto, todas elas saíram para se encontrar com o noivo, e um incrédulo nunca irá se encontrar com o noivo, porque bandido não sai para se encontrar com polícia. Eu vou dizer de novo, todas elas saíram ao encontro do noivo, e o incrédulo não irá se encontrar com o noivo, como um bandido não sai ao encontro da polícia. Amém, irmãos? Você está aí, crente? Fala alguma coisa, santo? Então escute isso. Outro ponto, a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um grito, e esse grito aponta para a voz do arcanjo. Esse grito aponta para o soar da última trombeta. Você está conseguindo entender? Diga amém. E o grito foi dado para todas as virgens. O grito não foi dado só para 5. Outro ponto, todas elas têm óleo nas suas lâmpadas, ainda que não tenha sobrado nas vasilhas. As 5 nécias têm óleo nas suas lâmpadas, e o óleo aponta para o Espírito Santo. Eu vou dizer de novo, e o óleo aponta para o Espírito Santo. Outro ponto, observe isso. Todas as 10 estavam dormindo. Não dormiram 5 nécias e ficaram despertas 5 prudentes. Não, as 10 dormiram, e as 10 só despertaram no toque da trombeta, só quando ouviram o grito. Então, as 10 estavam dormindo, e dormir aqui deve significar estar morto.
Elas morreram. E ao toque da trombeta ressuscitaram. Mas eu vou dizer, e se for assim, as 10 ressuscitaram. E nós sabemos que os ímpios não ressuscitarão no toque da trombeta. Os ímpios só ressuscitarão para o juízo final depois do milênio. Ao toque da trombeta, ao grito da meia-noite, só os santos ressuscitarão. Você está aí ou não? Você está aí ou não? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Só os santos ressuscitarão ao toque da trombeta. Amém? As 5 prudentes vão com o noivo, mas depois as nécias também vão com ele. Então observe, as 5 prudentes vão até o noivo, mas depois as 5 nécias também vão. Todas são levadas, mas só as 5 prudentes entraram para a festa. Vou dizer de novo, todas foram levadas até ele, mas só 5 prudentes entraram para a festa das bodas. A diferença entre as virgens recai sobre a conduta dela e não sobre a natureza. Eu vou dizer de novo, a diferença entre as virgens recai sobre a conduta e não sobre a natureza. A única diferença é que umas são nécias e as outras são prudentes. Não há uma diferença entre falsas e verdadeiras. A Bíblia não chama de falsas, a Bíblia não chama de verdadeiras, a Bíblia chama de nécias e prudentes. Elas têm todas a mesma natureza, porém a metade, 5 delas são imprudentes. Nós temos todos a mesma natureza, mas alguns de nós são imprudentes. Vocês estão aí? Fala alguma coisa para o Espírito Santo, irmão. Diga alguma coisa, igreja. Outro ponto. Se o noivo não tivesse demorado, não faltaria azeite, todas entrariam. Só faltou azeite porque o noivo demorou. Todas tinham azeite nas lâmpadas, porém as prudentes não foram com aquilo que era necessário para a viagem. Elas levaram nas vasilhas algo a mais. Elas não foram com o justo, elas transbordaram. Isso fala de transbordo, de ir além do que te pedem, de ter além do que é necessário, ter de sobra. Levanta a mão que eu quero profetizar. Eu declaro o transbordo de Deus sobre a tua vida. Eu declaro o transbordo de Deus sobre a tua casa. Eu declaro a abundância do Senhor sobre você. Você nunca mais andará com o justo, mas você vai transbordar. Quem está aí, diga amém. Outro ponto importante é: as virgens nécias são virgens do começo ao fim. Em nenhum momento na parábola o Senhor Jesus fala que elas perderam a virgindade. Eu vou dizer de novo: as virgens nécias são virgens do começo ao fim. Em nenhum momento na parábola o Senhor Jesus fala que elas perderam a virgindade. Você está aí? Diga amém. No verso 9 é dito que o azeite é comprado. E se isso estivesse falando de salvação, deveria ser de graça, porque salvação não tem preço. Eu vou falar de novo. Então no verso 9 diz que o azeite tem que ser comprado. Isso prova que não estamos falando de salvação, pois se estivéssemos falando de salvação, o azeite seria grátis. O azeite seria de graça, porque salvação não tem preço. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Amém ou não amém? Ou seja, ser comprado remete ao reino, ok? Que só pode ser conquistado por aqueles que já são salvos. Então o que a parábola está falando não é de quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. O que a parábola está falando é dos crentes prudentes que vão reinar com Cristo e dos crentes imprudentes que não vão reinar com Ele.
Porque não compraram azeite, porque não transbordaram, porque não tinham reserva. Por isso eu disse que o maior teste para a noiva é a demora do noivo. Você está aí? Diga amém. Aliás, tem muita gente pensando que o noivo nem vem mais. Tem muita gente se iludindo, tem muita gente se enganando, mas eu preciso te dizer, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, tão certo como o ar que você respira, ele vem. A qualquer momento, nós ouviremos o grito. A qualquer momento, nós ouviremos o grito. Amém ou não amém? Outro ponto importante é, se as 5 nécias são descrentes, são incrédulos, então as prudentes pecaram quando não quiseram ajudá-las. Porque nós não temos o direito de não ajudar alguém que quer se achegar a Cristo. Nós não temos o direito de esquecer das pessoas que estão precisando da mensagem do Evangelho. Nós não temos esse direito. Vocês estão aí? Diga amém. Então, se elas negligenciaram a ajuda das descrentes, a ajuda que as descrentes pediram, então elas pecaram. Isso mostra que elas não eram descrentes, senão as crentes ajudariam. Amém ou não amém? Outro ponto, o Senhor mandou vigiar. Olha o que ele disse: vigiai, pois. E esta palavra ele nunca vai dizer ao incrédulo, porque incrédulo não precisa de vigiar, porque já está condenado. Isso prova que essa palavra é só para os crentes. Amém? Vamos falar um pouco sobre as lâmpadas. Eu ainda tenho alguns minutos, vou falar um pouco sobre as lâmpadas. Todas as 10 virgens tinham lâmpadas. E na Bíblia, lâmpada pode significar pelo menos 4 coisas. Primeira, a palavra de Deus. Salmo 119, verso 105. Segundo, a palavra da profecia. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Terceiro, o testemunho do crente. Mateus, capítulo 5, verso 14, 15 e 16. Quarto, o espírito humano. Provérbios, capítulo 20, verso 27. Pela simples lógica, podemos concluir que as lâmpadas tinham a função de ter luz e de conter azeite. Deve, portanto, apontar para o testemunho do crente e para o espírito humano. Ter a lâmpada acesa é ser salvo, assim como ter um testemunho cheio de boas obras. Vocês estão aí? Vocês estão aí? Então, qual é a diferença? Ou quais são as diferenças entre as virgens? Primeira diferença é que 5 delas eram nécias. Amém? E a palavra nécio significa tolo ou imprudente. Quem já conheceu um crente tolo? Quem já conheceu um crente imprudente? Nécio. Então, essa palavra significa tolo ou imprudente. É a mesma palavra usada por Jesus em Mateus capítulo 7, verso 24, 25 e 26, para descrever aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Vocês estão aí? Segunda diferença entre as virgens é que as 5 prudentes tinham vasilhas. Além das lâmpadas com azeite, além das lâmpadas acesas com azeite, as prudentes tinham vasilhas com azeite. Ok? E o que as vasilhas com azeite simbolizam? Tá, vamos ver. Mas primeiro, deixa eu te dizer uma coisa. O óleo na lâmpada fala do Espírito Santo no interior do crente. Quem tem óleo na lâmpada tem o Espírito Santo em si. Tem o Espírito Santo no seu interior.
Quem tem azeite na lâmpada tem o Espírito Santo no seu interior. Quem tem azeite na lâmpada e na vasilha, além de ter o Espírito Santo no seu interior, está cheio do Espírito Santo. Tem muita gente que tem o Espírito Santo no seu interior, mas nunca foi cheio. Porque há pessoas que nunca passaram pela experiência do batismo com o Espírito Santo, ou do batismo no Espírito Santo. Vocês estão aí? Digam alguma coisa. Em Ezequiel, no capítulo 36, verso 26 e 27, diz assim: dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Em Efésios, no capítulo 1, verso 13 diz: em quem também vós, depois de ter ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da verdade. Em Provérbios, no capítulo 20, verso 27 diz: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Ok? Em Romanos, no capítulo 8, verso 9 diz: vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5 diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estais na fé. Provai-vos a vós mesmos, se não é que já estais reprovados. Em 1 João capítulo 3, verso 24 diz: aquele que guarda os mandamentos de Deus permanece em Deus e Deus neles. E nisso conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que Ele nos deu. Amém ou não amém? 1 João capítulo 4, verso 13 diz: nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Então, escute bem, ter o Espírito significa ter azeite na lâmpada. Mas ter uma vasilha com azeite significa que eu fui cheio do Espírito, que eu fui batizado no Espírito, que eu transbordo no Espírito. Gente vazia não vai conseguir chegar até lá com a lâmpada acesa. As virgens adormeceram. A demora do Senhor foi grande. E essa demora foi um grande teste para as virgens. Como ele demorou, elas dormiram. E na palavra de Deus, dormir tem dois significados. Primeiro, apostasia. Romanos capítulo 13, verso 11, 12, 13 e 14. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 6. E ainda tem um segundo significado. Qual é? Morte física. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. João capítulo 11, verso 11, 12, 13 e 14. Vai falar de dormir como sendo a morte física. Então a morte pode ser tanto a apostasia, como pode ser a morte física. Aqui na parábola, o dormir não é algo negativo. Não pode ser algo negativo, porque todas dormiram, até as prudentes. Fala alguma coisa, santo. Você está aí, crente? Pelo amor de Deus, fala comigo. Dá um glória a Deus aí para o Espírito Santo. Diga aleluia. Amém ou não amém? Então aqui aponta para a morte física. Podemos afirmar isso por quê? Porque as prudentes também dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Essa é a voz do arcanjo, é o soar da última trombeta, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, e 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Todas as virgens se levantaram à voz da última trombeta. Todos os salvos ressuscitaram
ressuscitarão na vinda do Senhor, quando o anjo tocar a última trombeta, todos os salvos ressuscitarão. O verso 8 e 9 fala sobre comprar azeite. Vemos que o azeite deveria ser comprado, e o dom do Espírito Santo não pode ser comprado, mas ele pode ser distribuído, ele pode ser dado, ele pode ser transmitido de um para o outro, pela imposição das mãos. É assim que nós recebemos o batismo no Espírito Santo. Quando alguém cheio do Espírito Santo impõe a mão sobre nós, esse Espírito também nos batiza. Quem já foi batizado com o Espírito Santo sabe do que eu estou falando? Então eu posso transferir isso para você. O que? Eu posso ministrar sobre você pela imposição de mãos. Eu posso ministrar sobre você o Espírito Santo, mas eu não consigo transferir para você o ser cheio do Espírito Santo, porque ser cheio do Espírito Santo depende da busca pessoal de cada um. Quem está aí? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Amém ou não amém? Então entenda isso. Ser cheio do Espírito Santo não é transferível, mas o Espírito pode ser ministrado pela imposição de mãos, como está escrito em Atos, no capítulo 8 e verso 17, Atos capítulo 19 verso 6, 1 Timóteo capítulo 4 verso 14, e 2 Timóteo capítulo 1 verso 6. Então, ser cheio do Espírito Santo não é transferível. Salvação é de graça, mas há coisas na palavra de Deus que precisam ser compradas. Nós temos que parar de ser inocentes. E as coisas que a palavra diz que você precisa comprar, você não compra com dinheiro. Você compra é fazendo missões, é pregando o reino, é adorando. Porque as coisas que a palavra diz que tem que comprar, não se compra com dinheiro, porque dinheiro diante dessas coisas não tem nenhum valor. Escute o que eu vou te dizer. Preste atenção. Olha como está escrito, que nós devemos comprar poder para ministrar com vida, para que as nossas pregações não sejam xoxas, para que as nossas pregações não sejam chatas, para que as nossas pregações não sejam pregações que ninguém quer ouvir. Nós precisamos comprar unção para com vida ministrar. Tem gente que ministra muito bem, mas ministra sem vida. Tem gente que é muito eloquente, mas não transfere vida. Tem gente que é famoso, mas não transfere vida. Tem gente que grita e sapateia, mas não transfere vida. Você sabe que quando Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, apesar do Senhor ter dito, quando comer morrerás, Adão foi expulso do jardim. Adão plantou na terra e colheu. Adão se relacionou com a sua mulher e teve filhos. E na cabeça de Adão estava tudo bem, porque Adão se acostumou a viver na morte. E tem muita gente que acostumou-se a viver na morte. E nós não nos damos conta de que estamos mortos até sermos expostos a um ambiente de vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus que aonde você chegar, a morte vai ter que sair. Eu quero profetizar em nome de Jesus que aonde a missão ame chegar, a morte não terá mais lugar. Eu quero profetizar em nome de Jesus que aonde o missionário colocar o pé, o reino de Deus chegou ali. Ora bandere candarabashurianda. Recabandore candere bantoterne recandalabashurianda. Rabante que vianute recandolo shodere candarabashurianda recavanash. Arabantote que venditi andere calamashurianda. Arapanto que vias tutto veriandolo cotuciane. Arapanto di andere cavanuti andere calababasho. Povo meu, arracanto de asto que amantuti arrash. Despertai, despertai. Muitos estão famintos. Então a Bíblia fala sobre comprar poder para ministrar com vida.
Onde a Bíblia diz isso, pastor? 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, 9, 10 e 11. A Bíblia também fala sobre comprar colírio, comprar vestes espirituais, comprar ouro da glória de Deus, como em Apocalipse capítulo 3, verso 18. A Bíblia também fala sobre comprar sabedoria, comprar conhecimento, como diz em Provérbios 23, 23. Você está aí ou não? E essa parábola também fala sobre a festa das bodas. Eu vou dizer de novo, essa parábola também fala sobre a festa das bodas. Essa hora era para você se alegrar. Essa hora era para você pular nessa cadeira. Essa hora era para você ficar em pé dizendo: eu vou estar lá. A minha vasilha já está cheia com azeite. A minha lâmpada tem azeite. A minha lâmpada está acesa, tem luz. E eu tenho também um reservatório. Ou seja, era hora de você dizer: eu estou cheio. Eu estou cheia. Eu vou para lá. Então essa parábola também fala da festa das bodas. E Apocalipse capítulo 19, versos 7, 8 e 9, fala das condições para participar dessa festa. Nesse caso, vemos que ser cheio do Espírito é uma condição fundamental. Quem não está cheio do Espírito não vai participar dessa festa. Quem não está cheio do Espírito não poderá participar dessa festa. Vocês estão aí? Não basta ser íntegro, precisa estar cheio do Espírito. Não basta ser santo, tem que ser cheio. Vou dizer de novo, não basta ser íntegro, não basta ser santo, tem que estar cheio, tem que estar cheio, tem que estar cheio, tem que estar cheio. Outra coisa muito importante nessa parábola é que o Senhor Jesus disse para as virgens noivas: o que ele disse? Não vos conheço. E nós sabemos que Deus é onisciente, mas no texto ele diz que não conhece as virgens que eram noivas. No original, há duas palavras igualmente traduzidas por conhecer em português. A primeira palavra é oida, e a segunda palavra é gnosco. Gnosco é o conhecimento objetivo, enquanto oida é traduzida em muitos lugares como aprovar, aplaudir, recomendar. Em João no capítulo 1, verso 26, e no verso 31, em João no capítulo 8, verso 19, em 1 Samuel capítulo 3, verso 7. Então é como se Jesus estivesse dizendo, não te conheço de nunca te vi, é como ele estivesse dizendo assim, eu sei que você é noiva, mas eu não te aprovo. E por que eu não te aprovo? Porque você não está cheia. Vocês estão aí? Em 1 Coríntios capítulo 8, verso 3, é dito que o Senhor conhece aqueles que o amam. Olha como está escrito: o Senhor conhece todo aquele que o ama. As virgens prudentes amavam o Senhor, por isso elas tinham azeites na vasilha. Elas tinham azeite sobrando nas vasilhas. Você está aí ou não? Então preste atenção no que eu vou te dizer. Eu vou encerrar aqui porque me falta 14 segundos. Dava para falar até amanhecer, mas eu sou obediente. Me deram o tempo, vai ser o tempo. 5 segundos. Cada um ande na luz que tem. Mas quanto mais luz, mais responsabilidade.
Deus te abençoe.